noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web, também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Essa noite de quarta-feira, eu venho aqui mais uma vez convidar a todos vocês que me acompanham aqui pelo Instagram e também me acompanham lá pelo canal no YouTube, para virem aqui assistir a nossa live de hoje à noite, um conteúdo muito interessante, muito divertido, um conteúdo que eu adoro assim falar sobre. Eu acho que diverte a gente aprende. Eu já aprendi muito lendo sobre astrologia, escutando o meu amigo astrólogo que vai vir aqui conversar com a gente daqui a pouco. Então eu convido vocês que gostam de astrologia, que acham interessante esse conteúdo, que querem conhecer mais, bater esse papo assim bem interativo. Eu aqui na cidade de Atlanta, né, no estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos, e muita gente no Brasil e pessoas também em outras partes do mundo, Europa e tal. Então eu gostaria assim de convidar vocês e avisar que essa live, ela foi pensada muito assim por mim, para trazer um pouco de conteúdo divertido. A gente vai tentar fazer sempre, porque eu acho que a gente sempre se interessa, né, de querer saber o que é que vai acontecer no mês seguinte, como é que vão estar os astros, a força da lua, que é muito importante. Então, para isso, eu peço a vocês que avisem os amigos que gostam de astrologia, que se interessam por esse assunto, para vir participar aqui da nossa live. Eu vou tentar responder algumas perguntas de vocês, mas eu gostaria de pedir desde já que vocês vão enviando aí qual o signo de vocês, tá? Pra gente ter uma ideia quantas pessoas do signo de Virgem, que é o signo do mês de setembro, pode ser o ascendente também. Passem aí pra gente ter uma ideia, para saber mais coisas, o que vocês se interessam de saber, qual é o mês que é mais interessante para todos vocês, tá? Então vamos lá. Eu hoje convidei o Marcos Reinaldo, que é um amigo muito querido lá de São Paulo, é astrólogo, ele faz um excelente trabalho, ele tem conteúdo no Instagram e também no canal do YouTube. É um amigo pessoal, então é uma pessoa que eu confio muito, que eu tenho muito carinho. E falar de astrologia com o Marcos é uma delícia, porque ele torna o assunto cada vez mais interessante, divertido e muito motivador. A astrologia ajuda a entendermos nossa personalidade, indica os ciclos pelos quais estamos passando e qual seria a melhor maneira de atravessá-los, né, os nossos desafios. E o trabalho de um astrólogo envolve a interpretação e análise dos movimentos e posicionamento dos corpos celestes, como planetas, estrelas e outros elementos astrais, para favorecer orientações e insights sobre a personalidade, os eventos e os aspectos da vida das pessoas. Então é por isso que é interessante a gente saber, por isso que é motivador. Então eu já vou direto aqui fazer o convite ao Marcos Reinaldo. O Instagram dele é Marcos Astrologia, ele já está aqui presente. Boa noite a cada um de vocês que estão chegando aqui agora para me acompanhar durante essa live. Sejam todos muito bem-vindos. E vai ser um prazer, uma delícia ter vocês na audiência e ter um convidado mais do que especial. Então agora eu já vou convidá-lo. Então vou chamar aqui o Marcos. Maravilhosa, tem uns pontos assim bem interessantes. Marcos, eu já te convidei, tá? Vamos aguardar aqui a entrada dele. Oi, Marcos, tudo bem? Boa noite! Boa noite! Ai, que delícia estar aqui mais uma vez com vocês. O pessoal que já viu eu aqui alguma vez já aparecendo e está aqui conversando com você de novo, Meire. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que te agradeço, tá, Marcos? Sempre é um prazer te trazer aqui. E assim, principalmente, né, hoje está todo mundo falando sobre a Lua, né? A superlua, né, que a gente está com agora. Superlua. Então, eu acho que a nossa live vai ser maravilhosa, que a gente vai tirar muita dúvida, muita coisa. Seja super bem-vindo. Você sempre muito querido, sempre aceitando meus convites. E se der certo, a gente vai fazer sempre, tá? Porque eu já recebi de mensagem
As pessoas perguntando, Marcos, por que que você não fez no mês passado do signo de Leão e tal? Mas quem sabe, né? A gente consegue fazer alguns meses aí para frente. Os leoninos Sejam... já enciumados já, mas a gente ainda está no período ainda do pessoal de Leão, então Ainda eles está no podem aproveitar finalzinho, ainda. né, Marcos? Dá para aproveitar ainda. Dá para falar alguma Tá. coisa, né? Para deixar todo mundo feliz. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live, tá? Sobre astrologia. O meu amigo querido Marcos Astrólogo, Marcos Reinaldo. E eu vou te deixar à vontade, Marcos, porque eu sei que você tem muita informação para passar para a gente. E eu pedi às pessoas no início para elas mandarem aqui me dizerem qual o signo delas. Olha, já tem aqui Barreto. Barreto já está falando, Libra, vamos ver, aí eu vou falando para você, tá bom? Tá bom. Boa noite. Então vamos lá, Marcos, vamos começar por onde? Vamos começar pela superlua de hoje, né? Que acho que muita gente quer saber, aí conforme a gente vai falando, conforme a caminhar a live, a gente vai falando sobre os signos. Então fiquem aí, esperem um pouquinho, que a gente vai falar assim de cada signo. Mas primeiro vamos falar dessa superlua, né? Que tem no dia de hoje. Pro horário de Brasília, ela acontece mais ou menos ali 10h30 da noite, o momento exato dela. E a gente está falando muito dela, porque essa superlua é o momento mais... Uma coisa, 10h30 da noite, horário de Brasília. Então, possivelmente, para mim, 9h30 da noite. Quando a gente terminar essa live, eu já vou poder ver essa lua, então. Ah, sim, por favor, deem uma olhadinha lá do lado de fora, porque quem puder ver, ela vai estar linda demais. E a gente tem esse momento que a gente diz a superlua, porque é o momento que ela está mais próxima da Terra, né? Então a gente tem esse olhar dela muito brilhante, dessa luz dela não, né? Ela reflete a luz do Sol, mas vamos considerar que é dela, assim, essa luz. Então a gente percebe esse brilho a mais. E quando a gente fala de astrologia, a gente sente muito mais quando a Lua está cheia, ela traz toda essa energia, ela traz esse crescente de luz, né? Então a gente tem muito essa disposição para colocar energia. Essa lua, essa superlua, ela acontece no signo de Peixes, então ela traz essa energia para o signo que ela está. Então, como ela está no signo de Peixes, ela traz um momento de muita sensibilidade e emoção. Então, a gente pode perceber que o dia de hoje, o dia de amanhã, vão ser dias assim com as emoções à flor da pele. A gente sente demais, a gente percebe demais. O signo de Peixes é muito bom para sentir o ambiente também, né? Então a gente sente demais o ambiente. Então realmente hoje e amanhã, que são 2 dias para a gente sentir demais, perceber demais o que está acontecendo. E a gente pode ter aqueles momentos um pouco mais sensíveis, né? Chorar um pouco à toa. Então seria assim momentos assim de muita emoção, assim, de introspecção, assim, de se emocionar mesmo, assim, para todos os signos, por conta da força da Lua? Isso, essa Lua, ela tá para todos, né? Ela tá brilhando lá para todo mundo. Lógico, tem signos que são mais racionais e mais práticos, eles acabam sentindo um pouco menos. Mas principalmente os signos de água, que são muito emotivos, eles sentem muito mais esse brilho da Lua e essa Lua cheia, principalmente no signo de Peixes. Então, a gente vamos aproveitar para sentir, perceber as nossas emoções, os nossos sentimentos, o que está mexendo ali dentro da gente, e aproveitar que essa luz está brilhando, tem esse brilho todo para a gente poder ver e perceber o que está passando dentro da gente. E uma lua cheia é feita de Sol e de Lua. E o Sol está lá no signo de Virgem, então ele está falando muito sobre a nossa organização, como a gente arruma tudo aquilo que está dentro da gente para a gente conseguir fazer as coisas de uma maneira muito mais prática. Então a gente precisa realmente sim do sentido, se perceber, mas também principalmente do que fazer com aquilo. Para onde eu levo essas emoções, o que eu vou fazer com elas. A Rose está falando, olha, sou peixes, então fica de olho aí, né? Essa deve estar sentindo demais essa lua cheia, né? Deve estar totalmente com as emoções à flor da pele. Então, realmente é um momento para sentir bastante. Sou leonina. O leão também tá nessa fase também, não é? Não, o leão a gente vai falar especialmente dele quando a gente começar a falar do mês de setembro, porque tem sim um movimento bem importante ali para o pessoal de leão que vai fazer diferença durante o mês de setembro. Mas para terminar dessa superlua, só alguns assuntos técnicos, né? A gente fala de superlua porque é o momento mais próximo dela da Terra. Normalmente a Lua fica, até anotei aqui, a 384 mil quilômetros da gente. Então, assim, é um pouquinho ali distante. E quando a Terra existe a superlua, ela chega um pouquinho mais perto, ela fica ali mais ou menos para 350 mil quilômetros. São 30 mil quilômetros mais pertinho da gente para a gente poder apreciar melhor.
E essa superlua também está conhecida como lua azul. E normalmente, Então, e aham, normalmente a gente e é muito engraçado que isso vem muito da história americana, que os índios americanos que tinham o costume de dar nome às luas cheias, e normalmente a gente sempre tem uma lua especial quando acontece duas no mesmo mês, tá. duas luas cheias, porque normalmente acontece só uma só. Então a primeira lua cheia foi no dia 1º de agosto e a segunda lua cheia agora no dia 30 de agosto. Aí ela recebe também um nome especial nesse dia. Então, por isso a gente tem essa lua cheia desse dia 30 de agosto, uma lua muito importante. Por isso, ela, além de ela ser a super lua bem próxima da gente, é a Uhum. segunda do mês, que recebe esse nome de lua azul também. Legal, bacana. Muito, muito interessante, né? A gente saber como a Lua influencia, né, Marcos? Ela mexe bastante com a gente, né? Uhum. Então, agora falando um pouco já hoje, falando dessa superlua de hoje, então a gente fala da lua também, porque ela quando chega a lua cheia, ela fala sobre os próximos 15 dias. Então, a gente Tá. está falando aí dessa lua Esses 15 dias a a partir de partir de hoje. hoje, Então, a gente já tá. pode contar setembro aí Tá. entrando, né? Então, a gente está Tá. falando dessa lua cheia, que fala muito sobre essa questão das emoções e sentimentos, que a gente vai Boa perceber noite. muito isso para esse comecinho do mês de setembro ali, a gente vai perceber bastante essa questão das emoções que a gente precisa de resolver. Às vezes a gente pode perceber que durante esse período pode vir aquele momentinho de algum sentimento, sabe? Que a gente está parado, às vezes fazendo nada, aí a gente relembra uma situação que a gente viveu e a gente precisa organizar aquele pensamento que a gente sentiu, se a gente tem que ressignificar alguma coisa. Então a gente pode perceber também bastante isso nesses primeiros 15 dias aí de setembro, como os caras Certo. têm as nossas emoções, com o que passa na nossa cabeça também. E falando aí também, aproveitando o signo de peixe, falando, é um momento também muito criativo. Então é um momento de criar, de pensar coisas novas, de sonhar. O signo de peixe é um signo muito sonhador. E a gente aproveita Boa essa noite, oposição. pessoal. Boa Já noite, tem muita pessoal, que gente está dando boa entrando. noite aqui para nós. E quem te emenda aqui na fala, A gente acaba vai olhando para baixo falando, aqui. né, Marcos? Boa noite, viu, pessoal? Obrigada Boa por noite, cada um de vocês que estão pessoal. entrando aqui. Eu estou super É, atenta, assim, querendo até o marido absorver tudo que entrou o já Marcos está agora. falando. Então a gente Então, tem esses 15 dias, então, é interessante a gente saber, né? Você falou dessa parte criativa. isso para a gente criar bastante. E como essa oposição da Lua em Peixes e do Sol no signo de Virgem, então o signo de Virgem fala muito sobre o que é colocar a mão na massa, do fazer. Então não Tá, é simplesmente o sonhar dessa Lua que a gente fica no mundo das imaginações. Ele quer trazer também para a Terra isso, quer fazer entendi. construir, quer fazer a gente pegar esses 15 dias e o que a gente imaginar, a gente fazer também. A gente pode sentir um pouco de confusão, se sentir um pouco meio perdido, porque o signo de peixes é um signo de água e não tem essa fixação. Mas é só a gente parar um pouco, respirar e principalmente planejar os próximos passos. Não sair fazendo que nem doido as coisas aí, porque aí sim a gente acaba se sentindo bastante perdido. Mas se a gente tem um planejamento, tem escrito, tem um roteirinho do que os próximos passos que a gente vai dar, a gente pode perceber que todos esses sonhos aqui do signo de peixes, eles vão ser realizados aqui com o signo de virgem, tá bom? Nossa, muito interessante. Olha, gente, olha aqui, Marcos, você é muito especial mesmo, tá? Porque Ah, a minha mãe obrigado. está assistindo a live, tá? Ah, que Ela tá aqui, beleza. olha, ela é do signo de touro, tá? Uma Assim, taurina típica. né? Então já Vamos lá. Então, Marte no signo de Libra. Você falou para mim que seria interessante colocar esse ponto. sim, que a gente vai passar quase que o mês de setembro inteiro com Marte no signo de Libra, então a gente tem aquele momento muito do. Marte fala muito sobre a ação. Marte é o deus da guerra, né? Então fala muito sobre a coragem para fazer, o momento de tomar atitudes. Quando ele chega no signo de Libra, que é o signo oposto a um dos signos que ele cuida, que é o signo de Áries, ele acaba perdendo um pouco essa força aí. Então Ah, ele entendi. tira, vamos dizer que ele tira essa violência do signo do planeta Marte e acaba trazendo muito mais um olhar muito mais de conciliação, um olhar muito mais de vamos ver o que as outras pessoas têm. O ponto negativo, quando a gente vai para o lado negativo, a gente pode Uhum. acabar perdendo um pouco o pique, a gente perde a velocidade que Marte tem, a gente perde um pouco essa velocidade quando ele está no signo de Libra, mas se a gente olhar para o lado positivo disso, é aquele momento da gente acalmar um pouco o ânimo, Entendi.
entender o que está acontecendo ao nosso redor, porque Marte, principalmente Marte, ele faz muito rápido, né? Ele não para muito para pensar. E é um momento assim, de dar um respiro, pensar um pouco e perceber, principalmente perceber as outras pessoas que estão ao redor, né? O Marte faz as coisas muito sozinho. Ele é um astro egoísta. É aquele momento da gente perceber o que está ao redor. A gente pode até ouvir, não sabe, não tem certeza se, principalmente quem é regido por Marte, se vai fazer o que os outros estão dizendo. Quais são os signos que são regidos por Marte? Por Só para. Marte, Ares, o pessoal de Ares é regido por Marte, e pela astrologia tradicional, o pessoal do Escorpião também é regido por Marte. Ah, Então, tá. são dois signos aí que podem sentir bastante. O signo de Capricórnio acaba sentindo também por tabela, porque Marte também se sente muito bem no signo de Capricórnio. Então, são momentos que a gente precisa desacelerar um pouco e perceber mais o que está acontecendo ao nosso redor. E principalmente ouvir as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente pode acabar não fazendo o que elas estão pedindo, o que elas estão falando, mas a gente tem esse momento um pouco mais calmo para prestar atenção no que está acontecendo ali ao nosso redor. Então, vale muito a pena, pelo menos esse mês de setembro que a gente está falando, né? Março vai passar todo Começa sexta-feira, né? Depois de amanhã. ele vai passar o mês de setembro todinho lá, o comecinho do mês de outubro também, mas no mês de setembro a gente pode ter esse momento. É também um bom momento, já que Marte tem essa coisa mais energética, essa coisa às vezes e muitas vezes muito briguenta, a gente é aquele momento tipo de conciliação. É bom para a gente conversar, para ter um momento de Legal. tentar querer entender o outro, já que os ânimos estão um pouco mais calmos, mesmo que a conversa acabe levando para algum lado um pouco mais desconfortável, que não seja tão prazeroso assim, mas que a gente acaba achando soluções, porque a gente precisava de ter essa conversa, a gente precisava de estar com o outro para conversar. Então vale a pena, sim, essa passagem de Marte no signo de Libra, a gente também ter esse momento de vamos resolver alguns assuntos aí que estavam pendentes. Uhum. Maravilha, Marcos. Eu gostei assim da forma como você explicou. Foi bastante claro. E Vênus no signo de Leão? Aqui o signo de Leão, a turma do signo de Leão deve estar feliz da vida agora, a partir do dia 3 Uhum. de setembro. Vênus ela está no seu movimento retrógrado, a gente fala que é uma debilidade do astro, né? Então, assim, ela está repassando alguns momentos dela ali, ela não está com aquela potência toda que ela pode ter. E quando ela volta para o seu movimento direto, ela no dia 3 ela para voltar ao movimento, ela ainda precisa de uma semaninha para pegar o ritmo de novo, mas a gente já percebe que a Vênus que fala sobre os nossos prazeres, os nossos desejos, a vontade da gente querer se sentir bem, ela começa a voltar esse pique de novo. A gente pode perceber que as pessoas ali regidas por Vênus podem estar um pouco mais desmotivadas. Vênus fala muito sobre a nossa, né? Vênus fala muito sobre a nossa autoestima também. Então pode estar se sentindo um pouco, aquele dia que não acordou bonito, bonita, então pode ficar um pouco mais para baixo ali. E agora, quando Vênus volta ao seu movimento direto, a gente vai sentir sim esse momento de bem-estar, de prazer, de querer curtir a vida mais uma vez com mais intensidade, e principalmente porque ela está no signo de Leão, que é um signo de fogo, né? Então é um signo que quer fazer, que quer se mostrar, que quer aparecer, então também traz esse lado muito dos prazeres, da gente se sentir bem. Então a gente pode sentir também esse mês de setembro ali, principalmente para quem tem Vênus forte no mapa, esse momento de bem-estar, de querer se sentir, buscar os prazeres da vida. E aqui só um pouquinho, quando a gente erra um pouco a mão ali, a gente quer ter desejos demais, né? A gente exagerar nos desejos, que principalmente na questão de finanças, né? Então a gente pode querer gastar demais, a gente pode perder a mão em algumas compras, então só um pouquinho de cuidado com isso. Vamos aproveitar sim os prazeres da vida, mas sem Com cautela, cuidado, né, Marcos? com cautela, cuidado com os exageros aí. E principalmente, eu acho que aqui quando eu falo do signo de Leão, que tem muitas qualidades, mas quando a gente olha um lado negativo dele, é aquele lado só do querer se aparecer. Então, às vezes, eu tô comprando uma bolsa cara só para me aparecer, eu tô comprando alguma coisa, eu tô indo num lugar chique só para me aparecer, e tá cheio de parcelinha no cartão. Então, um pouquinho de cuidado com isso. Existem prazeres da nossa vida que não precisam ser mostrados para os outros, e a gente consegue sim conquistar isso ali e fazer isso com muita paixão pra gente. Muito interessante. Ah, E tem uma turma Mercúrio? bacana aqui, ó. Oi Olha, pra todo mundo que tem entrou. uma turma bem boa aqui, olha, tem um monte de gente. Olha, a Kátia falou aqui, ó, amo Marcos. Tá, Marcos? Você já fez, né? Você já fez mapa astral para ela. É uma turma bem boa. Gente, muito obrigada, tá? Cada um de vocês que estão aqui presentes aqui conosco. E Mercúrio ainda está retrógrado?
Temos ainda esse Mercúrio retrógrado aí, que todo mundo, ele chega até a ser bem famoso, todo mundo gosta de botar todas as culpas do mundo nele, né? Então, assim, aproveitem ainda aí, porque ele acabou de ficar retrógrado. Eu tenho um Então, hábito, Marcos, quando está retrógrado, que acontece alguma coisa errada, aí eu já falo, sabe? Eu digo, eu já já, sei por já, que é. já começa a botar a culpa nele, né? Já tira a roupa aqui, Isso. que já a falação esquentou já. Tá, vamos Então, lá. então tem esse Mercúrio retrógrado, ele está no signo de Virgem, que é a casa dele, então ele se sente muito confortável lá. Então, essa retrogradação dele é muito para a gente acertar alguns pontos ali. Eu gosto muito de falar, a gente tem essa prática de falar que a retrogradação de algum astro é a gente rever alguns pontos que a gente já passou e acertar alguns detalhes ali. E quando ele está no signo de Virgem, e normalmente a retrogradação a gente sempre fala de um lado negativo, porque é uma debilidade do planeta, a retrogradação. Mas ele está na sua casa, então assim, ele está poderoso, ele está bem ali. Então ele Ah, traz um olhar muito mais assim, de a gente vai voltar umas casinhas para trás, a gente vai tentar, só que aqui a gente organiza muito melhor a nossa vida. A gente consegue ter assim, realmente um ponto de atenção que a gente precisa de rever, a gente pode perceber situações que às vezes já estavam esquecidas, que a gente não vê há muito tempo acontecer, elas aparecem e falam assim, ô, você não resolveu isso aqui na sua vida ainda não. Precisa de dar um jeitinho aqui. E Mercúrio no signo de Virgem, ele tem as luzes pagaram aqui. Ele tem esse olhar mas estou muito conseguindo te afetivo, ver perfeitamente, muito tá? Eu acho que afetivo só. para as coisas acontecerem. Uhum. Então, assim, vale muito a pena, assim, toda vez que a gente perceber que precisa de algum assuntinho ali ser revisto, a gente vai lá assinar uma olhadinha, mesmo que eu sempre falo que às vezes rever alguns problemas da vida eles são desconfortáveis, mas vale a Entendi. pena a gente ali dar uma cutucadinha, olhar o que está acontecendo, para Uhum. aí sim, depois que a gente conseguir entender tudo aquilo que a gente passou, a gente seguir a vida ali e deixar essas coisas do passado para trás, né? Para a gente não ficar carregando e Verdade, né, levando mais peso Marcos? para Às vezes a frente. gente fica tão ligado, né? O que já passou, Né? passou, né? Passou, passou. Deixa eu ver se eu consigo ressuscitar Tá, essa vai luz arrumando aqui. aí que eu vou aproveitar. Enquanto você vai arrumando aí sua luz, eu vou dar uma Uhum. olhada aqui, tá? Eu acho que tem. O pessoal vai falando aí, vai escrevendo, falando não, vai, desculpa. Vai Vai escrevendo escrevendo aí. aí para mim qual que é o signo de vocês, para a gente ter uma ideia, né? Eu já vi que tem Libra, tem Leão, tem Virgem, tem Escorpião, já vi aqui. Tem mais alguém? Tem outros signos que vocês gostariam de colocar aqui para a gente ter uma ideia quando o Marcos for falar? Uma das Tá. perguntas que eu preparei aqui, tá? Já arrumou, Marcos, aí? Já acendeu aqui. Já. Tudo certo, né? Não foi Mercúrio retrógrado? Deve ter sido. Vamos botar a Deve culpa ter nele. sido, né? Vamos voltar aqui para o assunto. Só porque a gente estava falando dele. Marcos, você já falou um pouco dessa influência da Lua, ou você quer falar um pouco mais para explicar para as pessoas por que é importante a gente observar a Lua? A Lua, eu gosto. Até perguntaram hoje cedo, né, qual a importância da Lua, se a Lua Uhum. é importante na astrologia, eu posso dizer sim, que é o astro, tirando o A Sol, Rose é peixes, tá? Ela já, falou já aqui. tá aqui, então nem vou deixar peixes por último, para falar que pela ordem ele seria o último, já vou colocar ele no Certo, meio do caminho aqui já. tá. Então, a Lua, até perguntaram hoje se ela é importante, então a gente acha que pode dizer sobre a tríade, que é da importância, que é Sol, Ascendente e Lua. Lua, Uhum. principalmente porque ela anda muito rápido, né? Então, se a gente pegar a parte técnica aqui, né? Então a gente tem esse caminhar da Lua, ele é muito rápido nos signos. Enquanto tem astros que Hum. ficam um mês, tem astro que fica 2 meses em cada signo, a Lua fica 2 dias em cada signo. Então, assim, ela traz pra gente Ela um fica misto, 2 dias em cada isso, signo. Tá, 2 dias e meio, mais ou menos. tá Então, ela certo. traz um misto de sensações e emoções durante o mês. Então, aquele mês de altos e baixos, né? Porque nem sempre a gente está numa Claro, claro. linearidade. É, Então, é muito essa lua que está sempre circulando ali, passando. Que nem hoje ela está na fase cheia no signo de peixes, então traz essa questão da emoção, do entendi. sentimento. A próxima lua cheia vai ser no signo de Áries, então traz mais aquela vontade de querer fazer, aquela coragem, aquela coisa de tomar atitude. Então ela traz essas Uhum. nuances durante um mês que traz realmente muito isso. A lua minguante, deixa eu ver se eu não vou errar. A próxima lua minguante, se eu não me engano, acho que vai ser em Câncer. Então a gente vai ter um momento de Ah, muita introspecção, de você me cuidado. avisa, tá? Olha, a Neide está falando aqui que é do signo de Gêmeos. Olha, a geminiana aqui na audiência.
deve estar sofrendo um pouquinho aí com o Mercúrio retrógrado, mas ele volta ao seu caminho normal a partir do dia 15 de setembro. A gente já percebe que as coisas fluem de uma maneira muito mais organizada. E principalmente para o signo de Gêmeos, já vamos começar a falar então dos signos. Certo. O signo de Gêmeos para setembro ele traz isso, né? Esse comecinho do mês ele precisa de um pouco de atenção ainda, de cuidado para. Deixa eu só ligar aqui o mapinha para eu não me perder aqui nas explicações aqui. Então, Gente, o signo de Gêmeos ele pede muito esse cuidado essa atenção para a gente não se. Quando o Mercúrio está retrógrado, o signo de Gêmeos ele já é bastante agitado. uhum. Quando ele fica retrógrado, ele acaba se perdendo um pouco mais. Então, um pouco de calma aí no começo do mês de setembro, que ainda precisa de um pouco dessa atenção, mas a gente pode perceber que a partir do dia 15, e principalmente ele estando num signo forte, que é o signo de Libra, que ele se sente muito racional, o signo de Gêmeos ele ganha muito mais concentração, ganha muito mais foco. Então, o finalzinho do mês de setembro ele é muito bom para fazer projetos, para colocar coisas no papel, para poder se realmente organizar. Tem aquele a gente conhece o signo de Gêmeos como vários pensamentos ao mesmo tempo, né? Então a gente consegue trazer um foco melhor, consegue se Ah, concentrar com mais entendi. facilidade no finalzinho do mês de setembro. Então aproveite bem aí esse finalzinho do mês de setembro ali para fazer todos os seus planejamentos que você precisa, tá Tá. bom? E também, já é o signo de Gêmeos, principalmente quem tem ascendente no signo de Gêmeos, pode aproveitar muito bem depois do dia 15 de setembro para ter uma comunicação muito mais apurada. Chega a ser até uma comunicação muito encantadora, sabe? Aquela comunicação que tem um charme a mais, uma conquista a mais. Então, é muito bacana também a questão do comunicar, que ela ganha um ar muito mais encantador no finalzinho do mês de setembro, tá bom? Ótimo. Aí qual é o próximo agora? Vamos falar de peixes, já que a turma de peixes está aqui já? A gente pode, eu vou te lembrando, tá? Você já falou de Gêmeos, agora vai Uhum. peixes, aí a gente pode Eu vou até anotar seguindo aqui para não a sequência, tá? não me Eu tenho uma perder. boa memória, vou lembrando aqui de quem já está aqui presente, eu lembro. Eu não Vamos lá tenho no essa boa peixe. memória, não. Então, a turma de peixes, aqui é um mês assim, até que muito tranquilo. A gente está nessa lua cheia agora, que entrou no signo de Gêmeos, de peixes, então a gente pode perceber esses primeiros 15 dias aí com bastante sensibilidade, com bastante cuidado, de realmente pensar um pouco mais nas suas questões emocionais, pensar um pouco mais no que anda sentindo, ver o porquê está sentindo aquilo, qual a emoção que está mexendo com você, que faz você sentir aquilo. Então, realmente é um momento de ter mais atenção com isso. Também depois do dia 3 de setembro, vem um momento de muita criatividade também. Então, para a turma de peixes que tem um lado artístico Criativo. e mais criativo, pode usar e abusar durante o mês de setembro, vai aproveitar bastante disso. Então, até mesmo quem tem a turma de peixes que tem essa coisa das artes, se precisa expor, precisa mostrar o seu material, mostrar o seu trabalho, o mês de setembro ele é muito bom para isso. Então, aproveite sim, depois do dia 3 a turma de peixes ali, para realmente se expressar, para se mostrar, para se expor ali, porque vai ser um período bem legal ali para essas Bem questões. interessante, né? Gostei. O Ó, pessoal o pessoal aí de peixe, aí eu conheço é, bastante pessoas do signo de cu- peixes. cuidando bem das emoções vai ser muito bom para mostrar o seu trabalho artístico aí. Bom, depois de peixes, a gente pode ir direto para touro, que a minha mãe está aqui, né? Ela é Para touro. touro. Vamos Mas falar eu não de touro esqueci de então. áreas, não, tá? No final a gente volta para os outros. Touro precisa ter um pouquinho de atenção aqui, principalmente com cuidado na questão familiar. A gente pode perceber que pode ter Eita! muito assunto na questão familiar, mexendo Tá. ali, principalmente quem tem ascendente no signo de Touro, mas o signo de Touro também tem essa questão do querer demonstrar o afeto, o apego que tem. Aqui, cuidado com o excesso de apego, porque o signo de Touro ele tem essa tendência a ser mais possessivo. Então, a gente pode ter, Você principalmente fala que apego com relação a coisas coisas materiais? Tá. materiais, aquela coisa que não quer largar, sabe? Às vezes tá precisando de fazer uma faxina, de limpar um pouco ali o que tá em excesso, precisa Uhum. de soltar um pouco. Pode ser um bom momento também, o mês de setembro, para fazer isso. E tomar um pouco. Entendi. Tem sim esse momento dos prazeres, do querer se sentir bem, do querer se sentir
buscar coisas agradáveis. Então, o mês de setembro também traz muito esse olhar do buscar o que te faz bem, buscar o que te faz se sentir agradável. E para quem tem ascendente no signo de Touro, bastante atenção na questão familiar também, que pode chamar bastante atenção de ter conversas, mostrar mais afeto, mostrar mais carinho. Às vezes pode ter passado por algum momento que ficou um pouco mais Entendi. isolado, não quis conversar tanto assim, e pode ser um momento de expressar um pouco mais esse carinho com as pessoas da família. Seria de aproximação, né? Isso. Entendi. Tá bom? Tá ótimo. Então a gente já viu. Agora Gêmeos, de touro, a gente viu gêmeo. Você quer falar um pouquinho de câncer? vamos de câncer, para a turma de câncer. Quem será que é de câncer? A turma de câncer é um período muito bom. Estava passando por uma fase, o mês de agosto ele foi um pouquinho chato na questão financeira, principalmente quem tem ascendente no signo de câncer. Então, a gente pode perceber que agora traz um olhar de que as coisas começam a se encaixar. O mês de setembro traz muito esse olhar de vamos nos organizar, vamos ver como as coisas vão funcionar, para as coisas fluírem de uma maneira bem tranquila. O signo de câncer ele é bem influenciável pela lua, então a gente traz essa questão também dessa lua cheia que a gente está vivendo hoje. Você pode perceber que a turma de câncer vai levar essa energia da lua, dessa lua pelos próximos 15 dias. E no dia 15 de setembro, 15 não, 14 de setembro, tem a lua nova no signo de Virgem. A gente percebe que aí sim, depois de todas essas emoções e sentimentos, o signo de câncer, essas luzes não querem trabalhar hoje. Então depois a gente tem Tá muito mais. conseguindo te ouvir bem. Mas aí depois tem esse olhar muito mais atento, Tá. até mesmo para a questão financeira e para conseguir organizar a vida, sabe? Se está precisando de fazer alguma planilha, algum planejamento lá para frente. Então a gente percebe, e até mesmo achar soluções. Se alguma coisa estava emperrada, depois do dia 14 de setembro percebe que as soluções aparecem. Então não se desesperem aí, que depois ele pode estar um pouquinho chatinho agora no comecinho do mês, mas no finalzinho do mês as coisas começam a achar soluções. Então tem um pouquinho de Ótimo. atenção, tá bom? Legal, Marcos. A gente vai agora para o signo de Leão. Eu sei que tem algumas pessoas aqui do signo de Leão que eu já vi, tá? Já passaram por aqui. Tá tudo bem aí, pessoal? Vocês estão gostando? Vou mandando coraçõezinhos aí para o Marcos, tá? Eu tô Vamos achando que pro... aquelas coisas aqui estão Tá. não estão com vontade de trabalhar hoje. Mas vamos lá. Pro Leão. Vamos pro Leão. O signo de Leão é um momento assim de muito brilho, de muita luz. Aproveitar aqui para cuidar bastante do seu eu, do seu interior. Então, assim, de ter esse momento de beleza, de bem-estar, de cuidado, aquele momento eu gosto de falar o dia de princesa, né? De se cuidar bem, de ir Ai, para que um spa, legal. de dar um momento de massagem. Então, vai ser um período assim muito gostoso para isso. Aquele momento assim de brilhar, de estar presente, é um momento muito bom assim no mês de março para o signo de Leão. Pode perceber que ele pode ficar um pouquinho mais chatinho nos últimos dias ali do mês de setembro, pode aparecer aquele momentinho de que perde um pouquinho o gás, precisa de um descansinho a mais. Então, se respeite, se você pode descansar ali, se dá um momentinho de folga, de descanso, ou pelo menos diminuir o ritmo ali da correria do dia a dia, o finalzinho do mês de setembro pede sim um pouquinho esse cuidado, esse descanso ali, principalmente com o corpo, dar esse momento de Uma calma ali. respirada, né, Marcos? Dar uma Isso. relaxada, né? É bom, Legal. tá bom? Ajuda bastante, né? Aí o Mas, próximo, você quer falar de Virgem, que é vamos o... falar, não falar de Libra, que tu tinha gente de Libra aí? Isso, tinha gente de Libra e Escorpião também, eu vi. Então, o pessoal do signo de Libra, aqui bastante cuidado, principalmente com embates e brigas. As questões de relacionamentos precisam de atenção também. Então, assim, tome muito cuidado quando se for entrar em alguma discussão, alguma DR, quando a gente está falando de relacionamento, as coisas Isso. elas podem fluir para um lugar assim que pode perder o controle. Você pode estar imaginando uma coisa ou que vai acontecer de um jeito, você pode perceber que vai para um caminho totalmente diferente. Então, realmente entre numa discussão ou em alguma briga, se realmente for muito importante essa questão. No finalzinho do mês começa a melhorar assim, para o pessoal do signo de Libra, porque a gente entra no signo de Libra, o Sol chega no signo de Libra no dia 23 de setembro, aí sim pode perceber um brilho a mais, um olhar a mais ali para suas questões. Então, tem ainda assim, esse momento, assim, essas questões de discussões com outras pessoas, precisa de um pouquinho de cuidado, mas também aquela questão do signo de Libra, que ele tem aquela coisa muito do charme, É. muito do querer conquistar, muito
das paixões, né, do signo de Libra, ela volta à tona de novo. Pode perceber que o mês de agosto ela deu uma baixada assim nesse momento com essa Vênus retrógrada, e quando ela voltar ao seu movimento direto, esse fogo aumenta de novo, principalmente por estar no signo de Leão. Então pode ser aquele momento de boas paqueras, sim. Então aproveita aí esse mês de setembro para paquerar, mas não para discutir relação, tá bom? Ótimo. Vamos agora para Escorpião? Vamos para Tem Escorpião Escorpião. e Sagitário aqui. Escorpião tem que tomar, tem que ter um pouco de atenção, já que Marte também é um regente do signo de Escorpião e pode ter esse momento muito mais observador do ambiente. O signo de Escorpião já é por si próprio observador. Aqui é só um pouco de cuidado com decisões muito importantes para se Ah, tomar. tá. Pode perceber que o signo escorpião sempre foi um signo muito decidido, por ter esse olhar muito observador do que está acontecendo no ambiente. Então consegue focar, consegue até mesmo prever o que vai vir lá na frente, por ter realmente visto todas as situações, todos os lados, antes de tomar uma decisão. E com esse Marte, que cuida também do signo de Escorpião, passando no signo de Libra, pode dar uma atrapalhada nessa questão de foco e decisão. Então, bastante cuidado ali, se tiver algo muito importante para ter alguma decisão, o pessoal do Escorpião pode perceber que vai ficar patinando ali. Boa, tomo, não tomo, tomo, não tomo essa decisão, sendo que já fala assim, poxa, se fosse um tempo atrás, eu já tinha decidido isso faz tempo já. Então, cuidado aí com grandes decisões, se puder deixar para um pouco mais para frente ali, fica um pouco mais tranquilo, Mais tá? para Então, frente seria no mês seguinte. depois do dia 12 de outubro, grandes Tá, decisões. tá. Entendi. Então, assim, eu acho que para o mês de setembro, o que pode atrapalhar ali o pessoal do Escorpião são essas questões de grandes decisões ali, que pode se sentir um pouco mais indeciso na hora de realmente bater o martelo para alguma questão ali. Legal. Tá Vamos para bom? Sagitário, então, Marcos? Sagitário Sagitário tem não uma tem muito o que reclamar, né? Sagitário, tá? Oi, boa Sag- noite, Ana Luna. Fala para mim qual que é o seu signo. Vê aí se a gente não já falou do signo dela. Sagitário é um signo que sempre está de bem com a vida, né? Eu gosto, quando perguntam qual é o signo mais divertido, eu gosto de falar que é o signo Eu de também acho Sagitário. que eles são muito divertidos. Eles são muito Então, são divertidos. sempre. Eu que não entendo muito, eu acho eles também muito aventureiros, assim. Você acha, Isso. Marcos? Não, é o signo da É aventura, alto sim. astral, né? E eles não se apegam muito, não estão preocupados, então eles curtem a vida Legal. com muito prazer. Então, só um pouquinho de cuidado no dia 14, isso, no dia 14 de setembro, pode dar uma baixada ali no vamos, no vamos, se as coisas estão fluindo de uma maneira mais bacana, precisa de ter um ritmo um pouco mais calmo ali para as coisas que vão acontecer. Então, bastante atenção ali com essa empolgação. Às vezes, o signo de Sagitário, às vezes, quando a gente vai para o lado negativo, tem uma coisa muito do exagero. Então, precisa tomar bastante cuidado ali para não fazer ter grandes expectativas das coisas, para as frustrações não serem grandes também. Então, precisa de um pouquinho de atenção ali, de cuidado, para não ter esse momento de muito exagero com coisas que ainda não estão tão certas assim. Então, Entendi. o mês de setembro pede sim esse cuidado e essa atenção ali. Eu vou desligar a luz, gente, porque tá com cheiro de queimado aqui. Ah, então desliga. Para não Desliga ter porque a nenhum, gente está te vendo muito bem, para tá? não ter nenhum Então, risco, vou ficar com importante é essa a luz, informação, isso mesmo. vou ficar com essa luz E o que apagada aqui. mais de Sagitário? Tem mais alguma coisa de Não, Sagitário? acho que esse clima de animação deles eu não tenho o que negar, né? Então, assim, pode cuidar bastante, ele ter bastante atenção ali para as coisas fluírem. Então, acho que o maior cuidado é esse, cuidado com os exageros no mês de setembro para o pessoal do Sagitário, tá bom? Legal. Ana, a gente já falou sobre peixes, tá? Ele começou lá por peixes, depois você volta um pouquinho que você vai ver mais informações sobre peixe. Vamos seguir pela sequência? Vamos fazer, para a gente Sequência finalizar essa agora? parte, Marcos? A gente pode fazer Capricórnio, Aquário e Áries, né? Que é do começo, a gente está fazendo de trás, mas tudo bem. A gente começou no meio do caminho aí, né? Porque eu fui obedecendo aqui à medida que as pessoas Já estavam colocando os estavam signos, aí. né? Então, vamos Vamos falar lá. um pouquinho do signo de Capricórnio. Capricórnio. Ele pede um pouquinho de atenção. Ele está passando por uma fase um pouco instável durante esse ano. Então, assim, o mês de setembro ainda pede esse cuidado, pede essa atenção, assim, de não ter muito... ter essa calma, né? Opa, perdi as palavras aqui. Ter esse cuidado de onde está pisando.
o signo de Capricórnio ele tem muita segurança, né? Aquela, se a gente pensar no desenho do signo de Capricórnio, que é aquela cabra montanhesa que vai Sim. subindo, então ela sempre tem muito objetivo para o próximo passo que vai dar. E a gente pode perceber que está um pouco mais indeciso, não está com tanta firmeza assim na hora de Entendi. dar o próximo passo, na hora de fazer o próximo movimento. Então precisa de um pouco mais cuidado. O que pode ajudar bastante é realmente contar menos, né? O signo de Capricórnio já não é um signo tão falante assim, principalmente quando está falando de planejamento, mas sentar um pouco ali e se concentrar um pouco mais nos seus planejamentos. E tentar ser um pouco mais ousado. Eu sei que o signo de Capricórnio gosta de certezas e de firmezas para dar o próximo Uhum. passo, mas aqui sim pode ser um momento muito bom para ousar um pouco mais, né? Pensar um pouco mais ali para Arriscar um pouco mais, né, arriscar um Marcos? pouco mais, ver o que o mundo pode oferecer. Eu dou a dica assim de pisar, mas com o pé aqui de trás firme ainda para poder voltar a qualquer coisa. Uhum. Dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, ver o que tem de bom ali ao nosso redor para depois dar aquela voltadinha ali. Mas pode ser um período ali meio, não assim um mês dos melhores meses não para o signo de Capricórnio. Precisa ter um pouco mais de paciência durante esse mês, Tá, tá isso bom? também serve para quem tem ascendente em Capricórnio, né? Ascendente Capricórnio também. Ó, Né, quem tem ascendente Capricórnio, principalmente, bastante cuidado com a questão profissional. Pode perceber que a questão profissional ela fica um pouco abalada durante esse mês de setembro. uhum. Pode ser um mês muito. A gente está falando de instabilidade, né? Pode ser um mês bastante instável, de algumas mudanças, de um olhar novo. Então, assim, não tenha certezas tão concretas assim no mês de setembro. Uhum. Sempre não bate o martelo, não. Sempre vai ouvir os outros, ver o que está acontecendo. Porque às vezes o signo de Capricórnio quer impor, né? Assim, tá certo isso. Então, um pouco de cuidado ali no mês de setembro, tá bom? Ótimo. Vamos para Aquário, então? Aquário. O pessoal do mês de Aquário também precisa, acho que aqui, de quebrar um pouco essa certeza que eles têm, né? O pessoal de Aquário eles tem muita certeza que estão certos de tudo. Então, Uhum. assim, não é uma crítica, normalmente eles estão, porque é um signo muito, que estuda bastante, que Tá. gosta bastante de conhecimento. Então, assim, no que eles são especialistas mesmo. Então, é bom se a gente ouvir o pessoal de Aquário que é especialista em alguma coisa, mas aqui um pouco de cuidado na questão impor alguma coisa, impor aquilo que a gente está pensando. Existem várias formas de pensar, olhares diferentes, cada um tem a sua vivência, então tem que ter, às vezes, pisar um pouco no freio ali, ter esse cuidado ali de não querer ser tão firme assim com as pessoas. Aqui o pessoal de Aquário também pode perceber que vai ter muito esse, esse momento muito de conversa com os outros. O signo de Aquário é um signo que está sempre envolvido com pessoas, mas pode perceber que vão existir mais embates durante esse mês, de discussão de ideias, querer saber quem está certo e quem está errado, de ter que realmente provar o porquê está certo. Então, o mês de setembro traz muito esse desafio de parece que sempre precisa estar provando que está certo. E aí, essas discussões ali, esses entendimentos que precisam ter com as outras pessoas também. Nossa, Agora, bem interessante, né? aí, Bom, depois de Aquário, a gente tem Áries, né? Que é é, o primeiro signo. o próximo seria peixes, mas a gente já falou, e Peixe, a agora gente Áries, né? falou, A tá, gente já Ana falou? Luna? A gente falou no início, porque a gente veio fazendo assim de acordo com o que as pessoas estavam Aham, colocando aí o signo. Foi bem legal, tá? Assista lá que você vai gostar. Foi né? bem legal a informação de peixes. Então vamos lá para Áries. Aí depois o pessoal de Áries precisa de ter bastante atenção com relacionamentos. Então, assim, a gente pode perceber que vai ser um período que vai falar muito sobre isso, o mês de setembro todinho. Então, assim, quem está na busca de alguém pode aproveitar para começar um namorico, alguma coisa assim bacana no Uhum. começo do mês. Aqui, só um pouquinho de cuidado com o excesso de desejo, que pode ser um empecilho durante o mês. Mas acho que a questão do se relacionar, de estar com alguém, estar com outra pessoa, pode ser um bom período. Aqui só um pouco de cuidado para quem já tem relacionamento sério, que é principalmente quem tem ascendente em Ares, com as questões das discussões que eu falei. Então, assim, evite discutir com o companheiro, com a companheira, para não ter grandes atritos durante esse mês ali. Então, se realmente for algo muito importante, que não dá para passar, que você não está aguentando mais, que apesar que o signo de Ares ele não segura muito, né? Então, assim, se está acontecendo, vai falando, vai despejando ali,
Então, um pouco de cuidado ali, porque realmente pode virar um bololô tudo aí, essa discussão ali, pode acabar indo para um lugar que não é tão legal. Então, avalie bem se vale essa discussão ali, tenha um pouco de calma, como eu falei lá no comecinho, né, de Marte, no signo de Libra, ele acalma um pouco esse ânimo ali para conseguir as coisas, fazer as coisas com um pouco mais de atenção, sem tanta, tanta pressa para fazer. Então, pode ter esse momento assim, de um pouco mais de cuidado, pessoal de Ares. Legal, Max, eu acho que a gente Falou fez de todo todos. Uma mundo? exceção que você vai falar um pouco de Virgem, né? Eu acho que setembro você Isso, quer falar. pulou Virgem. Vamos lá. E Tem Virgem, bastante, bastante gente aqui do signo de Virgem, eu vi no começo. e Virgem, a gente está no período de Virgem, né? O seu Aham. Sol está passando pelo signo de Virgem agora, então a gente tá o pessoal de Virgem está passando por um momento de de muito discernimento, já que o Sol passa por ali, ele traz esse brilho, né? Traz esse momento de entendimento, de conhecimento. Está um pouquinho prejudicado agora nesse comecinho por Mercúrio estar retrógrado, então a gente está olhando muito mais coisas do passado do que coisas do futuro. Então, depois do dia 15, quando o Mercúrio voltar ao seu movimento direto, aí sim o pessoal de Virgem pode ver que as coisas começam a se organizar de uma maneira muito melhor. Então, fica um pouco confuso aqui o começo do mês, parece que as coisas não vão dar certo, traz um momento de incerteza, mas depois do dia 15 de setembro, quando o Mercúrio volta ao seu movimento direto, as coisas melhoram, as coisas começam a ir para um caminhar muito mais objetivo, muito mais prático para conquistar as coisas. Legal, né? É bom o pessoal ficar bem atento, porque assim, às vezes começa o mês, né, não muito animado, depois as coisas vão melhorando. Vão se ajeitando, Muito são sempre legal. E ciclos, né? eu amo o signo de Virgem. Eu acho assim, eu tenho muitas pessoas, conheço muita gente do signo de Virgem, eu adoro, eu acho assim, eles muito criativos. Marcos, a gente vai, depois que a gente termina essa parte do signo, você quer falar mais assim com relação a as previsões assim do mês de setembro, assim, o que está mais assim pegando, vamos dizer, para o mês de setembro no geral? O mês de setembro ele até que é um mês bem tranquilo. Não tem, normalmente a gente sempre pontua quando tem astros conversando com astros, que eles trazem um peso a mais. E nesse mês quase não tem esse tipo de movimento. Então a gente percebe que ele está muito mais tranquilo e a gente percebe que não é aquele mês estressante, que tem 1 milhão de coisas acontecendo. Só tô aqui lembrando os dias que tem astro com astro Deixa conversando eu só aqui. responder a Nilda. Beijos, Nilda. Já falou de Já escorpião, falando de tá? Depois você escorpião, vê lá que ele falou um já pouquinho. falando, Ele falou logo depois de leão, né? A gente falou leão, escorpião e fomos para já Sagitário. falamos Então, de todos os signos já. Então depois vocês voltem aí a live aí que a para gente poder. não fez uma Tá? sequência, porque a gente foi, né, Marcos, foi fazendo de É, acordo com o foi que as com quem pessoas estava iam aqui, né? citando, com quem estava presente, tá? Ela entrou e saiu, mas você vai ouvir que foi bem legal de escorpião. Então, esse mês, então, você acha que vai ser mais É, tranquilinho? ele é Porque... mais tranquilo. Ele não, o signo de Virgem, ele já traz, quando a gente pega na sua essência o signo de Virgem, não as pessoas de Virgem, mas se a gente pegar o arquétipo do signo, a gente está falando muito mais sobre, o signo ele traz muito uma questão da humildade, uma questão de fazer as coisas com um pouco que se tem. Uhum, Se você pegar o desenho do signo de Virgem, é uma mulher agricultora, então é uma mulher que está pensando em cultivar, em cuidar das coisas, em saber o tempo que se precisa para germinar aquilo que ela plantou. uhum. Então não tem aquela afobação, não tem ansiedade, tem sim aquele olhar muito cuidadoso de eu plantei agora, então amanhã eu tenho que vir regar, saber o quanto de água que se Olha põe. que lindo, né? Então tem esse cuidado muito carinhoso. E quando a gente traz isso para o mundo real, a coisa do virgem, né? Então é muito isso, é muito essa pessoa que sabe como planta, sabe como colhe, então sabe o momento certo de fazer aquilo, sabe como achar. Eu gosto muito de falar do signo de Virgem como uma pessoa que sabe achar soluções. Então, esse lado positivo do signo de Virgem é muito esse, de saber achar soluções para problemas que muitas pessoas não estão conseguindo enxergar. Isso Aí quando a é gente vai, ótimo, né? É então, uma aí quando a grande gente, sabedoria. aí quando a gente vai para o lado negativo, é aquele signo que bota o dedo mesmo sem a pessoa ter pedido ajuda, né? Então, assim, se intromete, quer ajudar, quer resolver os problemas, mesmo sem a pessoa ter pedido. Aí nisso que algumas pessoas podem achar
o signo de Virgem às vezes um pouco intrometido demais. Mas assim, é saber equilibrar isso, que as coisas fluem Ô, de uma Marcos, é maneira muito bacana. verdade que os virginianos eles têm um signo assim de muito de organização, partindo quase que perfeição. É É, verdade isso? tem isso também. Tem esse olhar, se você pegar esse momento, essa imagem da mulher agricultora, é a coisa de arar a terra e fazer o plantio todo direitinho. Você tem uma horta bonita, com todas as mudinhas, com o espaçamento perfeito para cada uma poder respirar do jeito direitinho. E se vê uma que não está no lugar certo, arruma, bota um centímetrinho para lá, um centímetrinho para cá, para aquela horta ficar bonita e para todo. E aí que sim a gente fala, né, da questão de saber que tudo aquilo que o trabalho que se fez, ele vai trazer um bom resultado. Porque foi ele milimetricamente cuidado, arrumado, ajeitado para poder trazer o resultado que estava buscando. Muito interessante. Olha, a Nilda está falando aqui, ó. Não deixe esquecer da nossa live. Você sabe que eu te convidei, né, para você entrar na live Uhum. junto comigo, a Nilda e a Sueli, para a gente falar sobre o signo delas. A gente vai marcar, tá? Vamos marcar sim. Vai que Vamos, aquele vai dia sim, for vai meio. acontecer. Eu Bom, estava meio corrido naquele dia. é, Eu acho que é bom falar, a gente falou bastante do signo de Virgem, que ele rege quase que o mês de setembro todo, tá. mas a gente muda de estação no finalzinho do mês. Então, assim, o Sol chega ao signo de Libra, vai ser primavera aqui pra gente, outono aí para Sim. vocês. A gente já conhece o mês de setembro, já tá, assim, já estamos pensando no final de ano, eu já estou vendo propaganda de Natal já, Ai, um aqui, negócio no Marcos, mês de começou desde setembro. julho, sabe? Christmas in July. No mês de É. julho, o pessoal já está Aí se passou o feriado do dia agitando. 4, já começa já as árvores aparecendo nas lojas, né? Isso. E aqui também eu já estou vendo já coisas de Natal, mas se a gente, falando do tempo Tá. astrológico, quando o Sol chega no signo de Libra, a gente chegou na metade do ano astrológico. Então a gente ainda tem bastante coisa para ver ainda, bastante coisa para vivenciar nesse ciclo que começou quando ele entrou no quando o Sol entrou no signo de Áries. Então a gente ainda está falando bastante, a gente está sentindo ainda bastante tudo aquilo do mapa da entrada do Sol no signo de Áries. Eu não vou lembrar de tanta coisa assim, eu vou lembrar, acho que falava muito de água, muita água durante esse ano. Então a gente viu até agora muitas tragédias causadas por causa Uhum. de água. Então a Aqui gente também, percebe né? Você sabe que a gente agora está, né, chegou passando um furacão agora aí, isso né? pelo Que tá, no, furacão, sim. 3 furacões já passaram. que tá bem forte, Isso. então tá falando bastante É. sobre isso. Uhum. Se eu não me engano, a gente falou também muito sobre questão de estruturas, que não seria um ano tão firme assim. E acho que era a questão da popularidade, pessoas muito famosas que precisavam tomar bastante cuidado. E a gente vê, pelo menos aqui no Brasil, né, que a gente vê bastante site de fofoca, né, então a gente vê bastante casos de pessoas famosas que realmente pararam a opinião, né? Então, eu acho que o último, né, se a gente contar, foi o Faustão doente, o caso da Larissa Manoela. Então, a gente percebe que esse Sim. ciclo desse ano todo, a gente vai falar ainda vai ter bastante assuntos assim estrondosos de gente famosa. Então, a gente percebe bastante isso. E eu acho que eu me lembro por alto são esses assuntos que falavam bastante nessa questão ali. Então, tem esse olhar ali desse cuidado. A questão de saúde também, que eu acho que, se não me engano, falava bastante também na questão da saúde pública. Então, o cuidado que a gente tem que ter, a atenção que a gente tem que ter com essas questões. Então, a gente chegou no meio desse ciclo, né? Então, a partir do signo Porque de até Libra, para explicar um pouquinho para o pessoal, né, Marcos? Porque né? o ano astrológico ele é diferente do ano que Do ano, o outro do ano ano, começa no dia 1º de janeiro, né? O do ano ano civil, astrológico, né? quando o Vamos dizer. Sol. Vamos explicar aí para o pessoal que está assistindo entender, compreender. Porque a gente Né? fez uma live, né? Você fez uma live comigo Acho que sobre. a gente fez no começo do ano, né? Foi, foi. Daí que eu estou lembrando as informações. Então, a gente tem o ano civil, né? Vamos dizer que é o 1º de janeiro, que a gente começa com esse ano, que é o calendário gregoriano. Então, assim, já faz um tempo já que a gente está seguindo ele, que foi Certo. colocado aí os dias. Mas existe o ciclo da natureza, né? Então, a gente tem esse ciclo astrológico, que está muito, muito voltado com a natureza, que é realmente que são o movimento das estações. Então, o ano começa no dia 21 de março, dependendo do ano, que é quando o Sol chega ao signo de Áries, que é o primeiro Uhum. signo. Então, Exatamente. dali traz esse movimento de
coisas novas, o que está crescendo, o que a gente quer fazer, o arquétipo de Áries, né, que é o do início, a da coragem, o das atitudes para começar algo novo, e aí a gente vem passando por esse ciclo. Quando a gente chega agora no signo de Libra, que seria a metade do ano, é aquele momento do balanço, né? O desenho do signo de Libra é uma balança, né? Tem que fazer esse balanço do que a gente passou por esses 6 meses do começo do ciclo, o que a gente precisa de ajeitar, o que a gente precisa de organizar para a gente poder fazer, terminar o ciclo e conquistar tudo aquilo que a gente deseja. Então a gente pode perceber que no finalzinho do mês de setembro ele vai trazer isso, trazer esse momento de revisão, esse momento de ajuste, esse momento que a gente precisa acertar alguns pontos para aí sim a gente terminar esse ciclo astrológico com todo o gás e todo o sucesso que a gente precisa. Então, mesmo sendo final de ano, a gente ainda com um ciclo astrológico, Ainda a tem gente ainda muita coisa, né? A ainda gente tem ainda tem bastante ainda chão 6 meses, né, Marcos? e, Agora que estamos na metade do ano, né? então, você tem desejos, vontades, você fala assim, já está no final do ano, não vou começar, vou deixar para o ano que vem. Não, vamos começar agora. Sempre é um momento, sempre é um ciclo novo para começar, sempre é um ciclo. A gente tem luas novas todo mês para trazer um novo início, trazer um novo começo. Então, não é porque está chegando no final do ano que já vai desistindo, não vou começar nada novo agora, não. Vamos sim, se tem plano, se tem sonhos, se tem desejos, é momento sim de colocar a mão na massa e fazer sim, fazer acontecer. É interessante, assim, para cada signo saber onde que está localizado a sua lua, para saber as fases da lua, isso aí é interessante a gente saber. Na fase da Lua, a gente normalmente olha mais para um clima mundano. No Tá, nosso mapa mesmo ali, a gente vê quando acontece o retorno da Lua. tá, Então, quando a gente vê que a Lua passa de novo em cima da sua Lua de nascimento, ali sim é um ponto importante para a gente olhar, que vai falar como vai ser o seu próximo mês. Então, assim, tá. aí sim a gente dá essa olhadinha assim. Então, para quem conhece, vale a pena assim, olhar, ver onde estão todos. Para quem já fez mapa de Então, previsões. vamos falar aí para o pessoal, Marcos, como é que funciona o mapa, né? O mapa astral. Como é que funciona o mapa astral? Porque, assim, eu acho importantíssimo, né? Eu faço todo ano. E, assim, nossa, o mapa me ajuda bastante para minhas decisões, para compreender as coisas que eu faço, as coisas que eu quero fazer. Então, gente, vale a pena. Então, vamos explicar para o pessoal que ainda não conhece, Marcos. Só responder a Nilda aqui, A a Nilda Lua está hoje perguntando, a lua de hoje. tá no Nilda, a signo gente de falou peixes. A gente falou lá no lá comecinho. no começo, tá? É a partir das 10h30 da noite, A horário de lua Brasília, cheia. né? A lua cheia. Tá. Só confirmar o horário aqui, são 10h35 da noite. O horário dez e exato. trinta e cinco da noite. Isso. Então, falando Maravilha. Ele sobre falou também, tá? Para observar esses 15 primeiros dias, né, Marcos? A Uhum. partir dessa lua. Então, vamos lá. Então, Vamos falando sobre. explicar um pouquinho para o pessoal sobre a importância de fazer um mapa astral, né? Que revela a nossa essência, né, Marcos? Quando a gente fala mapa astral, eu gosto sempre de falar que existem vários tipos de mapa, né? Existe o Sim. mapa do nosso nascimento, que vai falar muito sobre o nosso eu. Então, assim, fala muito sobre as nossas qualidades, fala que esse é até o texto que eu sempre falo quando eu faço as previsões do dia. Então, quando fala muito sobre as qualidades, os pontos que a gente precisa melhorar, o que seriam os nossos defeitos, ou alguma coisa do Uhum. tipo assim, para não ficar algo tão pesado. Mas ele traz esse momento do seu nascimento, como o céu estava e como ele vai influenciar durante a sua vida. Então, a gente gosta de dizer que ali estão as nossas promessas. Então, ali fala ali tem, ó, quem já viu o mapa, né? Aquele circo, aquela pizza dividida em várias casinhas, e Uhum. cada casinha fala sobre uma área da nossa vida. E com o céu do momento do nosso nascimento, a gente consegue ver que astro está em cada casinha, quem vai cuidar de cada casinha, e cada casinha vai falar de um assunto. Vai falar sobre as nossas finanças, como a gente cuida do nosso dinheiro. Tem a casa que vai falar sobre os nossos relacionamentos, como a gente vive, como a gente vivencia o relacionamento. Tem a casa que vai falar sobre a nossa carreira, então quais são as profissões que a gente vai se dar melhor, como a gente vai gerenciar a nossa carreira também, né? Se a gente, às vezes a gente está num lugar que não está tão confortável para a gente, E e às às vezes vezes, né, Marcos, a pessoa nem sabe porque tá, né, tá naquele lugar. Então, é, o mapa, se você faz antes, você já consegue tirar essas dúvidas, né? isso. E às vezes fazer pequenos ajustes, às vezes a vida às vezes não dá tanta escolha para a gente tem que acabar trabalhando com o que deu,
mas às vezes dá uma olhadinha Verdade. ali no mapa, a gente consegue só dar uma alinhada nos nossos desejos, nas nossas vontades, conseguir achar um hobby melhor para compensar aquilo que está um pouco mais difícil para a gente. Então, no mapa, a gente consegue fazer esse equilíbrio ali e assim conseguir, eu gosto de falar, né? E assim conseguir viver a vida com mais consciência. Se a gente tem esse conhecimento do que os astros trouxeram para a gente e como a gente consegue viver aqui, eles aqui embaixo. Então, assim, acho muito gostoso o fazer o mapa de nascimento por causa disso, para a gente ter essa consciência do que, eu vou me sentir mais confortável fazendo isso, esse ponto eu sei que eu preciso tomar um pouco mais de cuidado, que vai me estressar, que eu vou ter uma certa dificuldade, e ali você já acha ferramentas para conseguir passar por isso sem ser tão difícil assim, já que tem conhecimento. Então, o mapa de nascimento vale muito a pena fazer por essas questões, sim, para conseguir ter uma caminhada muito mais tranquila, né? Não que vai Aham. evitar de acontecer alguma coisa triste na nossa vida, mas sempre quando a gente tem consciência daquilo que está acontecendo, a gente consegue passar por isso, mesmo que seja doído, doloroso, a gente Mas passa de uma isso forma mais forte com a até, né? cabeça mais Olha, erguida, né? Netuno místico tá aqui, tá? A Dani é Marcos, maravilhosa. maravilhoso, astrólogo, um grande amigo. Beijo para você, tá? Dani, Ela tá aqui presente beijo, assistindo a Dani. gente, tá? Maravilhosa. Outra coisa também, Marcos, que eu queria acrescentar é que eu acho que quando você descobre também qual é o seu ascendente, né? Eu acho que você consegue entender muita coisa, não é? O ascendente é importante. O ascendente, eu gosto até de falar que é melhor a gente saber o nosso ascendente do que saber qual é o nosso signo de sol. O signo que normalmente a gente conhece é o nosso signo solar, né? Então, assim, hoje o sol está passando no signo de Virgem, então quem nasce nesse período é da turma de Virgem. Então, assim, mas é bom saber o ascendente. O ascendente a gente descobre com o horário que a gente nasceu. E ali sim, o ascendente ele é a porta de entrada para o nosso mapa astral. Então, ele traz ali muito da nossa essência, traz o nosso muito do nosso eu está ali também no Aham. ascendente. É a primeira, a casa do ascendente fala também muito sobre o nosso corpo físico, fala sobre as nossas motivações, o que faz a gente se movimentar, o que faz a gente sair do lugar. Então é muito importante sim, a gente saber qual é o nosso ascendente para a gente descobrir. Muitas pessoas falam, né? A gente vira o ascendente depois dos 30, mas é muito uma questão da gente se conhece melhor É quando a gente tem esses verdade, 30 é. anos. Passa a E se a conhecer. isso, e a gente assume muito mais esse lado do ascendente. Então, quanto antes você descobre seu ascendente, que traz essas motivações e traz o lado de para onde eu vou, como é que eu faço, o que me motiva a fazer as coisas, então você ganha muito mais foco e objetivo nas coisas para fazer, quando você tem um ascendente descoberto ali. Então, vale muito a pena assim, saber qual é o ascendente. Pode até entrar no site, algum site de astrologia que Mas faça eu acho que mapa. é legal você descobrir quando você faz o mapa, porque aí você Isso, consegue mas aí, entender, né, tudo. você fazendo no site, você acaba sabendo qual que é. Mas Beijo, quando você, Ana. Não tem problema não, tá? Depois você assiste a depois a gente gente, faz depois vai lá no tudo canal do netinho. YouTube, que a live fica gravada. Marcos, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Você quer falar alguma coisa com Então, relação ao mês de ascendente, setembro? Quais são os signos que vão estar em alta e os que vão acho que estar... foram os que a gente falou, signos de Leão, depois que Vênus, a partir do dia 3 acho que ganha um Aham. destaque bem forte ali, depois desse período. Acho que o signo de Áries, ele ganha também, ele tá bem ali, mas com um pouquinho de cuidado na questão de relacionamentos, pode estar com um olhar muito mais agitado para fazer as Certo. coisas. Acho que aqui quem tem que tomar mais cuidado é o pessoal do signo de Libra, principalmente nas questões de relacionamento, que pode estar um pouco mais abalado ali, trazer um pouco mais de dificuldade. E o pessoal de Capricórnio também, acho que precisa ter um pouco mais de atenção, principalmente na área profissional. Uhum. Precisa ter um cuidado ali um pouco maior ali nessas questões. Legal. E assim, os que vão estar assim super bem equilibrados e tal, os outros, então, né? Que Os seria outros eles a... vai já estar bom tiveram para aquário, para... mais num clima mais ameno, né? Como eu falei, o mês de setembro ele traz ele não é um de grandes acontecimentos, ele é um mês mais linear. Então, eu vou até já deixar a dica já então, organize sua casa, arrume sua vida, porque o mês de outubro é esse sim, esse bem cheio de bagunça, cheio de muita Eita! coisa para Aham. acontecer. Tem Então, gente, eclipse, vamos aproveitar cada dia desse mês, do dia tem primeiro até o dia eclipse 30. acontecendo.
tem eclipse acontecendo, então pô, vai ser um mês assim, um pouco mais Mais confuso. Então, assim, agitado, né, Marcos? mas com muita coisa acontecendo, parece que sempre uma coisa em cima da outra acontecendo. Então, quem aproveita o mês de setembro, que não tem nada tão grandioso acontecendo, organiza a casa, se tem alguma coisa, alguma pendência que é bom já resolver antes, já resolve antes. Então, deixa tudo já bem organizadinho para Já deixar vou o mês de começar a outubro, fazer a minha listinha, tá, Marcos? para deixar o mês de outubro Para deixar tudo leve. muito bem organizado. É, para não deixar Marcos, nada para resolver no mês de outubro. então, ó, Resolve agora em setembro. essa dica aí foi É, excelente, tá, gente? Maravilha. Bom, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para a acho que gente? falamos tudo. Acho Falamos que dos tudo, né? mapas a gente falou do mapa de nascimento, mas não falou do mapa de previsões. O mapa de previsões Mapa de também é previsões é bem muito bacana interessante fazer. também. Vamos Que é falar aí depois que eu normalmente a saber. gente faça, são previsões para 12 meses a partir do dia da conversa. Não precisa esperar chegar o seu aniversário para fazer. Então, se você já tem alguma dúvida, tem alguma questão, algum planejamento que precisa ali ver como ele vai desenrolar durante esse período, já pode entrar em contato, faz esse mapa de previsões sim, que já dá para dar uma boa orientação do que você anda desejando fazer no próximo período aí. E o que eu queria falar para as pessoas é o seguinte: o Marcos, vocês podem entrar em contato com ele pelo Marcos Astrologia, tá? Aqui mesmo pelo Instagram. Eu queria falar o seguinte, que o mapa que ele faz mensalmente, né, que são dos 12 meses, gente, é tão legal, porque ele grava o que ele passa de informações para você. Então, vai passando os meses, quando você tem algum perrengue, alguma coisa, aí eu volto lá na gravação e vou ouvir o que vai acontecer nesse mês, que a coisa está tão complicada. Então, para mim, Marcos, funciona como uma bússola. E eu queria dar aqui o meu depoimento para as pessoas, porque, gente, é muito interessante, tá? Tem coisas difíceis para informar? Tem, mas tem tanta coisa boa também, sabe? Às vezes a gente está assim, meu Deus, o que eu vou fazer esse mês, né? O que eu faço? Então, tá lá, o mapa tá mostrando assim para onde você tem que ir, quais são os caminhos que você tem. Então, gente, eu sou suspeita para falar, né, Marcos? Porque eu assisto todo dia o Instagram dele, tomando meu café da manhã, eu já estou vendo como é que vai estar a lua, como é que vai estar o astral, porque eu acho que ajuda a gente, sabe? Dá um estímulo, né, Marcos? Dá um estímulo bacana a gente saber, Dá né? um norte, né? Dá uma orientação para como, saber como passar melhor pelos dias, né? Se está um dia um pouco mais difícil, já tenta já não marcar nada importante nesse dia, então já fica um pouquinho mais quietinho em casa. Se o dia está bem disposto, né? Então já aproveita esse dia para resolver tudo que tem ali para fazer, então já bota a mão na massa e assim vai tendo esses dias, né? Que eu vou passando ali, que esses altos e baixos, e assim a gente vai se organizando melhor, né? Para conseguir passar a vida passar de uma maneira muito mais tranquila e confortável para a gente, né? Tranquilo e confortável, né? Que é isso que a gente Não vai quer, né? impedir de coisas ruins acontecerem, mas que quando elas acontecerem que a gente já esteja preparado, né? Para o que está para vir aí. Maravilha. Marcos, super obrigada, tá? Eu Por que você ter agradeço. preparado isso tudo aqui para a gente, as informações valiosíssimas. Estou muito feliz. E eu quero também agradecer a cada um de vocês. E, gente, dê uma olhada lá no Instagram do Marcos Astrólogo, Marcos Astrologia. Entre em contato com ele, tá? Mapa astral, essas coisas todas, vocês vão assim, amar fazer o trabalho com ele. E eu quero te convidar, Marcos, quando você estiver disponível, para vir aqui de novo conversar com a gente sobre outros meses, que a gente adora ter você aqui no meio, Ah, sim, tá é um bom? prazer estar aqui sempre. Então, um beijo para você e mais uma vez, muito obrigada. E Eu que obrigada a cada agradeço. um de vocês. Obrigado. A live vai ficar gravada e depois segue lá para o meu canal no YouTube com toda a edição. Beijo, pessoal. Beijo, Tá? gente. Feliz mês de Obrigado, setembro. pessoal. Feliz mês de setembro para todo Pra mundo. Eu nós. sei que começa sexta-feira. Vamos curtir a lua, tá? Vamos aproveitar essa lua. Vamos olhar essa lua linda que deve estar lá do lado de fora hoje. Isso. Boa Beijo. noite, Marcos. Obrigada. Tchau, tchau. Beijos.